Salve, salve meus família Master Dre na voz. Cria News está no ar para mais uma entrevista e hoje um tema inédito aqui no canal, certo? Mas antes da gente falar da entrevista, deixa eu apresentar para vocês nosso próximo projeto. Quem conhece nossos trabalhos sabe que a gente já lançou 2 livros, o Flor do Maracujá e o livro Muros, certo? Um livro de poesia, um livro de grafite, que é essa nossa vertente, que é falar de hip hop, que é falar de arte de rua, tá ligado? E nessas ideias a gente vai fazer o nosso próximo projeto literário, que é o livro Crialismo Poético. A gente vai reunir poetas e poetisas de slam, de sarau, do Brasil inteiro para fazer um livro com as 30 melhores poesias selecionadas no concurso. E a gente já tem 3 parcerias com slams de diferentes localidades do país, certo? Para você conhecer melhor esse projeto, para saber como você pode participar ou contribuir com esse projeto, se liga lá no @crialismopoético ou então lá no nosso @central.cria, que você vai ver todas as informações, atualizações sobre esse projeto. Demorou? Então vamos para nossa entrevista. A gente vai falar aqui hoje sobre arte circense, palhaçaria, malabarismo e tudo que envolve esse universo, tá ligado? Antes disso, deixa eu apresentar para vocês um pouco do trabalho do Guilherme Avelino, que é o nosso convidado. Antes dele chegar aqui, vamos assistir uns vídeos dele, tá ligado? Pra gente ter uma noção de com quem que a gente vai conversar. Estamos aqui então com o Guilherme Avelino. Vou pedir para ele se apresentar, falar um pouco mais do trabalho. Vocês já viram os vídeos aí, como é que é a arte que ele faz, mas eu quero pedir agora para ele se apresentar. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gui Avelino, Gui Malabares, palhaço todo dia, depende do momento. Trabalho com malabarismo já tem alguns anos aí, mano. Há par de anos aí, uns 15 anos, eu acho, talvez. Por aí. Um dia eu lembro que chegou um amigo nosso com Devil Stick, pra gente jogar Devil Stick, que ele tem uma madeira, de baquetinhas, né? E ali foi meu primeiro contato, me amarrei naquilo. E daí só foi, né? Só foi crescendo, né? Aprendi com malabares, com bolinhas, e fui crescendo e fui vendo que a parada era muito maneira e que existe um universo por trás disso, né? Eu acho que em todas as áreas que você, quando você mergulha de cabeça, tem um universo, seja qualquer coisa, seja no esporte, né, no teatro, dança, na música, qualquer coisa tem um universo ali. O pessoal da ginástica artística vive aquilo, tem encontros daquilo. Né? Na tecnologia também, né? Tem encontros de tecnologia, tem sempre um universo. E eu me apaixonei pelo universo do circo. Você falou essa questão de ter todo um universo por trás, assim, né? De pensar outras possibilidades a partir do momento que você entra, né? Começa a fazer o malabares e começa a descobrir outras coisas, né? Eu te conheço, né? Desde pequeno, assim, eu sei dessa evolução que começa com malabares, mas chega até a palhaçaria, assim, né? Com essa evolução, com o estudo, se apaixonando por outras áreas e tal. E é justamente isso que eu quis trazer por isso que eu quis trazer essa entrevista, né? Pra gente poder, para quem é esse público, né, que quer trabalhar com isso, quer trabalhar com malabares, com palhaçaria, para ter um aprendizado e para quem não é também, para conhecer um pouco desse universo, para saber um pouco do que tem por trás, o que fez você se apaixonar e o que faz as pessoas se apaixonarem por isso também, né? E aí, até por isso que eu queria te perguntar, assim, você já falou quanto tempo que você tá, né, nessa arte, criando essas artes e nesse trabalho também, né? E eu queria te perguntar isso, como é que é a vida para quem trabalha com arte circense, de todas as vertentes? Como é que faz para ganhar dinheiro? Como é que faz para ir atrás, assim? Você falou essa questão de começar na rua, mas e para evoluir, assim, né? Eu sei que você tem vários trabalhos que você viaja, às vezes, o Rio de Janeiro inteiro, com apresentações, assim. E aí queria entender um pouco mais como é que é viver disso, viver de arte circense. Adrien, assim, uma coisa, né? Não é nem a questão de evoluir, não é esse o termo, né?
né, do semáforo e evoluir. Não, pô, pelo contrário. São vertentes diferentes. O semáforo é uma vertente, é uma forma de Perfeito. ganhar dinheiro e muito legal, cara, Perfeito. também. Pô, super, super apto a você tá indo no semáforo, né, cara? A rua é uma mãe, cara. A rua é uma mãe. Irado. Uma mãe e uma universidade. Ensina muito também, né, cara? E é uma forma, cara, de, né, para quem está querendo, né, conhecer mais isso, né, a rua, né, com o semáforo ou os espetáculos em praça, é a forma democrática, né, cara, de, de você estar difundindo a arte, né, tá todo mundo ali Uhum. igual, né. E é isso, cara, formas de viver, de ganhar dinheiro, né, tipo, como é viver de arte, é como viver de qualquer forma, cara, qualquer outra profissão, a gente paga aluguel, a gente paga luz, a gente paga água, a Uhum. gente paga mercado, e é isso, cara. Então a gente tem essas formas, né, de rua, de chapéu, mas hoje em dia a gente tem os editais de cultura, né? A gente consegue fazer, às vezes, eventos, festas, né, festivais, né, como a gente já passou também alguns festivais, no Universo Paralelo, no Diós, né, festivais de música. A gente tem aqui em Petrópolis, por exemplo, o Rock the Mountain, que tem Sim. intervenções de circo dentro do Rock the Mountain, né? Anda de perna de palco, malabares e tal, né? São eventos fechados. A gente tem também o SESC, que é um puta facilitador da cultura, que é uma parceria ótima. Você está trabalhando com os SESCs, né? São várias unidades do SESC. E a forma independente, cara, que a gente nunca deixa isso, porque isso foi da onde a gente veio e é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? Nessa onda aí de rua foram 16 estados e 4 países Uhum. fazendo sua arte de rua e vivendo da Pô, arte, né, cara? perfeito isso que você falou. É até uma coisa que eu vim pensando desde que a gente marcou essa entrevista, eu vim pensando em te perguntar disso também, que você já acabou esclarecendo. O lance de fazer arte na rua, ele não é necessariamente uma questão menor, né? Ele, até no sinal, essas coisas que às vezes, justamente essa coisa de apresentar para quem não conhece muito esse mundo, que às vezes passa, você vê uma pessoa fazendo arte no sinal e você não compreende, algumas pessoas não compreendem a dimensão disso, né? E eu me lembro de ver, assim, artistas absurdos, talentosíssimos, de malabarismo e tal. E isso é uma coisa, então, assim, rentável. É uma coisa que se você tiver essa dedicação de fazer, buscar os melhores pontos da cidade e tal, é rentável você trabalhar dessa forma independente também. Completamente rentável, sem dúvida. Há cidades que pagam mais, há cidades que pagam menos, né? Sim. Há artistas e artistas também, né? Tem tudo um lance, uma coisa que eu sempre falei muito para todo mundo, assim, né? De malabarista de semáforo, né? Que é uma coisa que eu sempre fiz, para Uhum. você estar bem apresentado, né, cara? Botar um Uhum. figurino maneiro, né? Fazer mesmo um Você, espetáculo de rua, né? exatamente, fazer um espetáculo, nem que seja um espetáculo de 1 minuto, né? Sim, A sim. vantagem do semáforo é essa, né? Porque você tem 1 minuto se apresentando, daqui a pouco mudou o público, né? Então, Sim, isso é um desafio também, né? Eu não tinha pensado dessa forma, né? Você tem. vai deixar cair, porque o próximo não vai saber que você deixou cair mesmo. Isso é E bom, é isso é uma forma bom. de treino, porque você repete aquela rotina, É você repete verdade. aquela rotina, né? É um Então, treinamento além de você. absurdo, né? Exatamente. E dá grana. Antigamente dava mais, cara. Uhum. Antigamente dava mais, né? Era mais bem visto. Agora só se for Não no Pix. Ninguém mais tem dinheiro. tem o lance do Pix cara, quando a gente fazia semáforo, não eram tantos malabaristas no semáforo, já tem muito malabarista no Uhum. semáforo. Não mais, que eu acho que todo semáforo tinha que ter um malabarista. Imagina, cara, você tá estressadão no teu dia lá, Pô, trabalhou o óbvio. dia inteiro, caraca, putão, doido pra chegar em casa. Porra, o sinal ainda fecha, cara. Ficou vermelho. Ah, mas, pô, apareceu uma parada ali diferente, Pô, irado quebra a tua mesmo. rotina. Você não tá acostumado a ver aquilo, né? Aquilo ali quebrou a tua rotina. E como eu disse, a artistas e artistas, há pessoas e pessoas também. Tem pessoas que vão se encantar com aquilo, vão se entender, e agora a gente sabe que tem aquelas cabeças de amendoim Uhum. que vai falar, porra, que saco isso Vai daí, ficar eu, puto, é. eu Tipo, prefiro é só uma olhar meu apresentação de arte. mercado.
do que tá vendo uma coisa que você não vê todo dia, né, cara? Uma quebra de rotina, né? Uhum. Eu acho que o malabarista do semáforo tem muito dessa missão, quebrar a rotina de quem tá ali. E tá apresentando uma coisa, uma técnica de destreza, uma coisa, porra, alegre, né? Ah, mano, estamos colorindo um dia. Pô, Pô, isso é já incrível. aconteceu de eu estar no semáforo, cara, o vidro abaixar, pingar, sei lá, mano, jogaram de moedinha, mas a pessoa falar, meu filho, eu queria te dar mais, você alegrou muito, meu dia tava uma merda, obrigado. É Desculpa, eu só um tipo tenho de isso, né? pagamento também, né? Desculpa. Desculpa, eu É. só tenho isso. Isso Entendeu? é o que você falou, né? A gente também, artista também tem que pagar conta e tal, mas isso também é um tipo de pagamento que existe, assim, pra quem faz arte, né? Que é você saber que você mudou ali uma vida um pouquinho assim de cada vez, tá ligado? Isso é muito bom. É, a missão é essa, né, cara? O médico não paga conta, mas a missão dele é salvar a É, vida. A exatamente, gente perfeito. paga conta porque a nossa missão é alegrar, do professor é ensinar, do mecânico é consertar um É bem. isso, é Todo... perfeitamente. Ver a arte dessa forma, né? Como uma missão que a gente tem, e aí Exatamente. a consequência do trabalho vai ser o dinheiro, é rentável e tal, mas isso é consequência do trabalho, não da missão, né? Acho isso Exatamente. maneiro. E aí, cara, agora trazendo um pouco de referência também, assim, para quem se interessa em trabalhar ou em conhecer mais também de arte circense, como é que você estuda? Da onde você tira suas referências? Como é que você vai tanto treinando técnicas novas, pensando coisas assim, mas também a questão artística. Eu já fui em alguns espetáculos seus e não é só a coisa da técnica, né? De fazer malabares ou de andar de monociclo. Tem toda uma criação artística em volta disso. Eu me lembro que você fez uma criança voar num espetáculo seu e nessa hora todo mundo assim com o olho cheio de lágrimas assistindo. Então tem todo um roteiro, tem toda uma questão assim. Da onde você tira as referências para essas criações e para as técnicas também? A gente aprende muito nos encontros, né? Como eu disse, nas convenções de circo, né? Oficinas, né? De palhaçaria e de malabarismo também, né? É, a gente faz um festival de circo aqui em Petrópolis e a gente sempre faz uma classe de circo, uma aberta ao público geral de algum mestre ou mestra, né? No caso, na última, a gente teve a oficina da Carla com K, que é uma palhaça assim, incrível. Pô, ela é fenomenal mesmo. Ela deu dá um boom na cabeça. Aprende muito. Então, uma das fundadoras da Marias da que eu acho que o primeiro grupo de Rio de Janeiro de palhaças, só palhaças. E a gente tem que ter essa referência feminina mesmo, né? Que antigamente eu só via palhaço, eu não via palhaça. E agora a gente está desconstruindo, né, esse universo muito mais machista, e é muito importante, foi incrível. E em relação a por exemplo, esse da criança, 5 anos, tem um espetáculo montado que eu tive a direção, eu tive uma direção, né, não veio só de mim, né? Foi um amigo, um irmão, Léo Gavioli, estava dirigindo, e a gente foi juntando as ideias e aí saiu esse espetáculo que você viu, chamado Comédia de Rua. Então, a comédia, mas falando da rua, né? Como eu falo, eu gosto muito de citar a rua. Nosso trabalho veio da rua, a gente não esquece isso nunca. Então, é comédia de rua. É bem bacana. E é isso, cara. Referências pra mim, assim, que eu posso citar nome, porque eu não sabia que eu não malabarismo. Na palhaçaria, a gente tem um irmão nosso aqui do estado do Rio, Fabiano Freitas, palhaço Peter Crash. Ele mora no Sana. Quem for ao Sana, procure o Peter Crash, no Quintal do Mundo. Ele se apresenta, ele tem um circo no quintal dele. É incrível. Palhaço Peter Crash, né? Palhaços de rua, a gente tem um argentino, Chacovac, que, porra, ele escreveu o Manual do Artista de Rio. Manual do Palhaço de Rio. Um livro que eu não lembro esse livro, né? Todo mundo tem que ler mesmo. Palhaço mais antigo. Outro que todo mundo já morreu. A gente tem o Grock. Esse aí, bicho na internet, cara, é tudo em preto e branco, que vocês vão rachar o bico de rir. É incrível o que esse cara fazia na época dele, o maluco era muito à frente. Grock, 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 busca. E malabarista a gente não sabe, né? Europeu, aqui no Brasil mesmo, né?
Referência mesmo. Temos alguns aqui. Mas por aí vai, cara. E deixa fluir. Só joga. Eu acho que o grande lance das referências e de aprendizado são os encontros. Se eu fosse Perfeito. resumir é isso. É encontro. É, isso é muito bom, né? Porque realmente eu acho que pra tudo, assim, né? Você vai numa. Quem é escritor vai numa feira literária, vai pegar várias referências. Quem é músico tem que estar no meu caso, assim, né, do rap, tem que estar nas batalhas, tem que estar buscando essas referências, porque não adianta você pegar um vídeo pronto, um espetáculo pronto e querer. Não, adianta, né? Tem gente que só faz essa questão de reproduzir outros espetáculos e faz com excelência também. Mas isso é uma parte, né? Isso é uma área. Então, na música tem pessoas que cantam cover e tudo mais. Mas para quem quer criar, né? Você tem que estar indo buscar referência na base, tem que estar indo nos encontros, tem que estar vivendo na rua também. E além dos livros, né? E aí o livro você vai buscando as referências, vai buscando só para dar uma pincelada num projeto, mas realmente a referência vem de estar junto, né, mano? De estar criando junto. Você lê um livro, o outro malabarista lê um livro, o outro palhaço lê um livro, vocês juntos leram 3 livros, né? Eu acho isso muito maneiro de pensar, tá ligado? Exatamente. E quando se encontrar, tem 3 livros lidos, né, É, cara? tá Então vai, ligado? exato. É por Muito aí o bom. caminho, cara. Eu acho que aprendizado é encontro. A gente tem, óbvio, referências. De repente, as suas referências vão estar no encontro, né? Você Isso, vai lá é. Justamente encontrar para seu. compartilhar essas referências, né? Uhum. Exatamente. E aí, cara, quando a gente fala de encontro, no nosso caso aqui, Cria News, a gente é um canal voltado para isso. Quando a gente fala de encontro, a gente está falando literalmente de política, né? Da gente construir a vida junto, da gente viver em comunidade, da gente pensar que existe uma classe artística da palhaçaria, existe uma classe artística das artes circenses, e como você falou, é um trabalho, né? Então não é só uma classe artística, é uma classe de trabalhadores que existe, assim, né? E como é que você vê a relação entre a arte circense no geral e a política nesse caso, assim, né? Você falou que existem editais de fomento à cultura, existem questões que envolvem, né, tanto a política institucional quanto nossos movimentos, lutas e tudo mais. Você vê alguma relação entre arte circense e política? Como é que você vê isso? Cara, o tempo todo é política, né, cara? Eu acho que em qualquer área da vida, né, cara? Tem tudo política acontecendo, tá envolvida, né? E no circo não é diferente. A gente tem esses editais que fomentam a cultura, poderiam ter mais, inclusive, né? Existe verba para isso, então eu acho que Uhum. poderia estar sendo usada, né? Porque a galera tem que entender também que não é só o artista ali que ganha com, com o edital, né? Você faz um projeto, você tem equipe de som, você tem a área, os Uhum. técnicos que estão por trás, né? A gente vê quando vê um espetáculo montado, acha que é o artista ali, não, tem uma gama de pessoas para trás envolvidas, né, cara? A gente tem os técnicos de luz, de som, né? O pessoal que vende alguma coisa lá de fora, né? Uhum. A comida, o pessoal da limpeza do espetáculo, o aluguel de material, né? O transporte para levar uma equipe. Então, é uma gama de pessoas. Então, por isso, é mais do que necessário a gente ter políticas culturais, né, cara? Eu não lembro o percentual exato agora, né? Acho que foi. Quando eu vi, acho que foi relacionado com 2023, 2023 e 2024. E o, o PIB da cultura superou o da indústria automobilística, entendeu? Pô, É porque a gente não tá falando de quantos artistas receberam dinheiro, né? A gente tá falando de uma movimentação no Brasil inteiro. Pensa cada show, cada espetáculo pequeno ou grande, né? Que movimentou várias áreas da economia. Faz sentido. é isso, entendeu? Então, a política sempre vai andar. Uhum. Sabe? E também, cara, agora, não só falando de editais, mas assim, às vezes de políticas municipais, cara. Porque tem lugares que você não pode chegar e apresentar, cara. Uhum. Isso aí é coisa do município, entende? Uhum. Não faz sentido.
o negócio. Primeiro porque você tem a liberdade de expressão artística, tá? Inclusive no artigo da nossa Constituição. Então, eu não consigo entender como o Código Municipal pode, né, Sim, ser acima, o Código Municipal ser acima da Carta Magna do país. é, né? É por aí, mas existe casos de cidades que você não pode chegar e estar ocupando um espaço público com arte. E a cultura, por muitas vezes, principalmente quando a gente fala de alguns grupos políticos, ela é vista como uma coisa menos, né? Uma coisa superficial. Só que a gente tem que Quando lembrar que não fala, é um dos direitos fundamentais, né? Então a gente tem saúde, educação, moradia, cultura como os direitos fundamentais do ser humano, né, mano? Então, assim, basicamente é o que você falou, não tem como uma prefeitura a revelia da lei, a vontade própria, decidir se aqui pode, aqui não pode, porque, sei lá, tem um desembargador que mora do lado. Tá ligado? Tipo assim, não pode ser por aí, né? Não pode ser não assim. dá pra entender, não tem lógica, né, É. cara? Enfim, A lógica até acontece. tem, né? Mas não dentro da lei. Porque aqui, assim, né, na nossa cidade é muito comum isso. Eu acredito que a maioria das cidades do Brasil, assim, né? Se tiver alguma figura importante que mora perto de uma praça, essa praça, nossa senhora, para você usar essa praça para alguma coisa é a maior dificuldade do mundo. Ainda mais se tiver uma Não pode caixa de falar som. aqui, não. Então, vamos deixar assim. Nessa cidade, suposta cidade que a gente mora. É incrível, cara. Mas nessa suposta cidade que a gente mora, cara, inclusive já aconteceu comigo. Eu tava no semáforo e eu ser retirado do semáforo pela Guarda Municipal e me levarem para a sede da Secretaria de Fazenda na época, da Código de Postura, e o caramba, e já estava fechada, inclusive. Eu falei, e eu falei, meu Deus, vou receber uma mensagem aqui dentro, né? Pô, Mas não aconteceu nada disso, amém. mas já me passaram a tomar o meu material, pegar o dinheiro que eu já tinha arrecadado, inclusive, se eu não Né, mudasse o nome. que é o comportamento que se faz com um feirante, com pessoas que tentam exercer um trabalho na rua, né? E isso Exatamente. é absurdo, né, mano? E é muito louco, cara, a contradição dessa parada, porque além de não fazer sentido de ficar, né, um município proibindo a expressão artística, né, não existe nenhuma lei que proíba de pedir dinheiro. A gente, vamos lá, vamos falar isso, a gente não pede dinheiro, no momento a gente precisa pede dinheiro, certo? Sim, As pessoas continuam por vontade própria, se quiserem, se quiserem, sim. e valorizarem o que elas acabaram de ter. A gente não pede dinheiro, a gente não pede dinheiro, a gente pede um É o que reconhecimento você de falou, uma trabalho. fonte ali de renda normal, um trabalho como todos os outros. Mas, mas é isso que eu estou falando, não existe uma lei no país que proíba uma pessoa pedir dinheiro. Tem Uhum. que pedir pela cidade inteira em qualquer cidade que você vai, entendeu? E assim, então, é muito louco, né? Tipo assim, você pode pedir dinheiro na rua e você não pode oferecer algo em troca, É, é, é isso. entendeu? É Não, muito porque louco. assim, Não se tem dissesse que tem alguma coisa, tipo, sei lá, você estava fazendo tatuagem no meio da rua, então estava expondo a saúde da pessoa. Tipo assim, beleza, algum critério de vigilância sanitária, ok. Mas, tipo, não assim, posso subir no meu monociclo aqui, que eu tô, pô, pelo amor de Deus. bizarro. Não tem lógica, né, como você falou, não faz o menor sentido isso. Mas é isso, é perseguição à cultura, né, mano? Perseguição à cultura de rua, isso, né, infelizmente não é de hoje. Porque essa mesma pessoa que. Tanto aquela pessoa que você falou lá na outra pergunta, que prefere fechar o vidro ali e ficar no mundinho dela e não consegue nem elogiar nem nada do tipo. Ou, ou até fica chateada, fica puta com a situação, essa pessoa e o próprio guarda também, que aprendeu as coisas e tal, essas pessoas vão sair dali e vão assistir um Cirque de Soleil achar maravilhoso. Vão ver na televisão, vão ver na internet, vão falar, meu Deus, que coisa linda. Só que aí quando essa cultura vem pro dia a dia, vem pra rua, vem pra realidade, aí eles perseguem essa cultura. Então, assim, a lógica realmente não existe, né? Porque a pessoa bate palma pra
manifestações artísticas. Eu acho que naquele período de quarentena que a gente viveu, isso ficou muito claro, né? As pessoas estavam sedentas por consumir cultura, por ver coisa, porque estava fazendo falta. Então saiu vários editais, saiu vários projetos de live, de não sei o quê. E aí ali o pessoal viu o quão importante era, né? Porque você sai na rua, você vê um grafite, você vê um malabarismo, você vê um monte de coisa e você acaba esquecendo que isso é importante pro seu dia a dia, né? Pra sua saúde mental e tudo mais. E aí rola essa perseguição, né? E também é aquele lance, né, cara, que um povo sem cultura é mais fácil de ser controlado, né? Total. Se você quiser conquistar um povo, você primeiro acaba com a cultura dele, né? Isso é a lógica da guerra desde Perfeito. há mais de 2025 anos. Que é o que a gente viu recentemente, assim, né? Perseguições bizarras que nem o pessoal perseguindo Gilberto Gil. Tipo assim, o cara é simplesmente um dos maiores letristas e escritores da história. E o pessoal perseguindo. E ele nem é um cara que se posiciona, tipo, posiciona demais, mas assim, não é um cara que tá ali na frente falando mal dos outros. Né? Não, ele só tá tranquilo, falando os papos tranquilo. Não, tem que perseguir porque é uma cultura que não condiz com a realidade norte-americana, não sei o que. Da Aquela mesma velha forma que história. foi, né, pô? Pô, nosso Deus vivo tem mais de 80 anos, né, cara? Entendeu? É alucinante isso, assim, né? E aí, passando um pouco, assim, até puxando um pouco disso também, essas vivências que tem, além do estudo, da técnica, essas vivências de rua e tudo mais, que conselhos que você daria para alguém que está começando, iniciando na carreira de palhaçaria, de arte circense, é, que assim, a gente sabe que é muito, muito fácil se você for a pessoa mais rica do mundo e quiser simplesmente começar a fazer isso, você vai estudar na escola de artes, vai estudar isso e vai começar, beleza. Mas para quem tem esse sonho incontrolável e que o mundo não... que o universo não deu a oportunidade de jogar no modo easy, para quem tem que jogar no modo hard, como é que é isso aí? Que conselhos que você daria? Cara, pode ser parecer que é meio clichê o que eu vou falar, né, cara? É meio clichê, mas não desiste não. Só vai, porque se é teu sonho, se tu vai fazer, se... para dar certo, primeiro você tem que querer, né? Então, para querer de verdade, você não pode desistir. Então vai, cara. Tipo, por exemplo, o malabarista, cara, não existe um malabarista, o melhor malabarista do mundo até hoje, deixa cair, Sim. entendeu? E É vai, cara. as leis de Newton. Exatamente, entendeu? Só vai, cara, não desiste, busque referências, procure se aprimorar naquilo, né? Vá a encontros, né, Uhum. que aconteçam perto, aonde dá para você ir, vá, dedique um tempo do seu dia para aquilo, né? E se fosse fácil não tinha graça, né? Se fosse fácil todo mundo fazia. Cara, É, essa frase aí pra palhaçaria é muito interessante, né? Se fosse fácil, não tinha graça, tá ligado? Isso é muito bom. exatamente. Não, e assim, o pessoal tá assistindo a entrevista aí, tá vendo a quantidade de monociclos, os bambolês também e outros artefatos que você tem, que você utiliza. Só que eu já tinha falado lá no começo da entrevista, né? Te conheço há muito, muito tempo. E eu me lembro de ver você fazendo os seus malabares, assim, de você pegando um pedaço de madeira e botando EVA e não sei o que. Então, assim, às vezes com, sei lá, na época, né, com 5 10 reais, montava um malabarismo ali, né, não lembro os nomes bem, assim, mas montava ali, montava como é que é? Uma clave Aquele outro que você montava que são, do stick. como? Devil stick. Devil Stick, exatamente. E aí, tipo assim, às vezes com 5 10 reais você monta uma parada que você pode usar a vida inteira pra treinar ali e pensar que, tipo assim, já vai começar comprando um monte de coisa, comprando as bolinhas que brilha no escuro, que não sei o que, né? Não é bem assim, né, mano? Tem um processo, então eu sempre penso isso, assim, pra todas as áreas. Eu não confio no MC que não começou nas batalhas, tá ligado? Se o cara já começou gravando nos grandes estúdios, ele não tem a vivência do MC, tá ligado? É a minha visão, né?
Claro que cada um pensa a arte de uma forma. Mas pra mim, essa coisa do você começar, independente do que você tem, né? Pega 3 bolinhas de tênis na loja de R$ 1,99 e vai, mano. E vai, É, tá eu ligado? comecei, cara, com 3 bolinhas de tênis. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu consegui fazer um flash, né? Um flash é você jogar as três e pegar as três. Aham, Um, dois, três, tac, 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 pegar. Bolinha de tênis, mano. tá Depois ligado? aí você vai aperfeiçoando, como eu disse, os encontros, cara. Nesses encontros mesmo, a galera, pô, vai te auxiliar a fazer uma coisa ali com material reciclável, alguma coisa mais acessível e que você use ela pelo tempo necessário. E depois você vai conseguir comprar seu material profissional. É o que tem de acontecer naturalmente. Só não pode desistir. É, né? Só vai. A gente sempre ouve, né? Desde que a gente é pequeno, assim, vai num show, num espetáculo, a gente ouve esse lance do não desiste, faz sua arte, não desiste. E aí a gente que acabou não desistindo, hoje em dia vê os resultados disso, né, cara? Isso é muito maneiro. Exato. Vendo você fazer um espetáculo hoje, eu lembro às vezes do comecinho, assim, você começando a fazer e treinando umas paradas, evoluindo, ó, consegui fazer tal coisa agora. E aí agora ver assim, tipo, como assim, mano? Só que isso já passaram 20 anos, né, mano? Essa é a É, questão, né? E é isso que o pessoal não, tem que entender também. não vem rápido, mas vem. Trabalha paciente. É, Principalmente nos modos aí, mano. Tem que ter paciência mesmo. pô, É, porque às vezes o cara pega ali, vou aprender aqui, pô, hoje eu vou. Aí o cara pega e tenta jogar 5 minutos. Então não vai aprender nunca. Aí fala, não, isso não é pra mim. não consigo, não é pra mim não. Não tenho dom. É, não tem o dom, não tem o dom. Pra Imagina, mim, cara, sei eu lá, mano, sempre imagina falo quanto isso. tempo que, sei lá, mano, vamos falar isso. Pô, o Rei Charles levou pra tocar piano. Entendeu? É sobre isso, mano. Porque assim, eu sempre penso que assim, dom é uma palavrinha que é a desculpa das pessoas que não quiseram tentar mais, tá ligado? Que não quiseram estudar, que não quiseram fazer. E aí o outro tem o dom, eu não tenho, tá ligado? Só que ninguém tem, mano. A real é essa, tá ligado? A gente agradece a Deus, aos orixás, agradece as energias por ter inteligência, por ter saúde, mas dom não existe, tá ligado? A gente ou Quando treina a ou não gente treina, mano. nasceu, a gente não sabia nem andar, pô. Hã? Quando a gente nasceu, a gente não sabia nem andar, pô. Tá ligado? Não fala, não anda, não faz. Tem que treinar, mano. Tem que errar várias vezes. Aí levanta, cai, não sei o que, machuca, fala uma palavra, fala errado. Quando vê, você tá sabendo fazer tudo. Essa é a ideia mesmo. E aí, E, e aí, mano, pra quem não. Mudando um pouco assim, pra quem não faz ideia, não conhece, nunca só sabe o que que é arte circense, naquele imaginário bem infantil de circo, né? Pra quem não uhum. compreende a dimensão disso. O que que você tem aí umas últimas palavras para falar nesse sentido assim para essa galera, como que eles podem conhecer melhor, entender melhor o que que é esse mundo, para quem só tem o interesse de consumir. Cara, vamos lá. O circo, ele é basicamente a matriz do que você conhece como espetáculo hoje em dia. Show, né? Tudo isso é circo, cara. Né? Eu comecei na rua e depois com circo, né? Depois que os circos foram itinerantes, eles iam os lugares, eram de espetáculos, né? Tem uma arte milenar. Então, galera, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do circo, quando o circo chegar na sua cidade, vá prestigiar. Vá, vá, tem que ir, para você ver ao vivo acontecendo. Ou se você vê um espetáculo de rua para acontecer na sua cidade, Uhum. assiste, escuta o que está acontecendo. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai estar, mas o dia vai melhorar. O dia vai melhorar. Isso é incrível. É uma a gente quem não para consumir essa arte depois que cresce assim, né, acaba não tendo essa mudança, porque a gente fica com esse imaginário de criança, da espetacularização de arte circense. Só que quando a gente para consumir isso depois, mais velho, a gente começa a ver de fato a arte que tem ali, né? Que não é só a graça pela graça, não é só o susto pelo susto, quando é às vezes uma acrobacia, alguma coisa assim. A gente começa a ver a arte que tem, né, mano? Que nem eu falei no seu espetáculo que você falou do comédia de rua, né?
E é uma coisa assim que você começa a se emocionar com algumas questões, você reflete sobre a vida com outras questões, então tem toda aquela coisa do palhaço gerar certas sensações na gente, né, da gente se reconhecer em alguma falha, alguma coisa assim. Então é muito bom, né, a pessoa adulta ou um jovem que já não é criança, assim, pequena, consumir isso de uma forma artística mesmo, né? Você consumir um espetáculo, seja na rua, seja no circo, seja no teatro, onde for, e consumir enquanto arte, né? Isso é muito bom. Tipo, nesse espetáculo, né, no Comédia de Rua, eu faço a analogia, né, do circo, do picadeiro, da rua, como palco, né? Mas eu faço a analogia com a vida de cada espectador que está ali, né? Uhum. Mostrando a ocupação que essa pessoa tem, né? O trabalho que essa pessoa faz, como a arte dela, né? Eu faço essa analogia entre o trabalho da pessoa com a arte dela mesma, né? Irado E isso. aí fala para você, para a pessoa, independente do palco que ela ocupa, para ela fazer do espetáculo dela o mais bonito de todos, né? O mais belo, faça e contemplar, não só fazer, mas contemplar também a sua própria arte, né, cara? Essa é a analogia que eu faço nesse espetáculo. Quando for fazer de novo aí, vai ser divulgado, quem puder ir, vai entender Não, muito. melhor. E isso é basicamente o que eu entendo como arte, né, mano? Que é você conseguir traduzir em expressões artísticas, traduzir às vezes com um exagero, às vezes com uma música, às vezes com alguma questão que vá fazer a pessoa se ver intensamente ali, né? Então a arte ela é quando a pessoa, né, o artista consegue traduzir a vida de todo mundo, a vida comum ali, numa expressão artística. E aí gera o reconhecimento, né? Às vezes você vai numa galeria de arte, de exposição de quadros e tal, você vai ver um quadro que vai mexer com o seu pessoal por isso, porque você vai lembrar da sua vida. Então, para quem não conhece arte circense, não costuma consumir e tudo mais, eu recomendo muito. Espero que essa entrevista seja uma forma de atrair vocês para isso. Eu não sou uma pessoa que costuma falar sobre, consumir muito, mas por conhecer o Guilherme Avelino, o Gui Malabares, há muito tempo, é uma paixão que eu tenho também de consumir. Então, sempre que eu tenho oportunidade de consumir, eu busco fazer isso. Tô devendo uma ida no circo que ele me convidou da última vez. Tô devendo uma ida assim que rolar de novo, a gente vai ver o Globo da Morte, ver as paradas. Porque, porra, é bom demais mesmo, assim, a coisa. Uma arte absurda e recomendo muito. Todo mundo que tá aí busque. Busque também o filme Grok, que é o que você falou que tem o filme antigo. Não é um filme, são alguns trechos de vídeos Ah, que tem sim, dele no sim. YouTube. A Dele. parada é em preto e branco, cara, é muito antigo. Então, Mas é recomendo o, aí é que o, vocês vejam. é o Grok, com G, Iradíssimo. Grok. Não vai cair na inteligência artificial do Twitter, não. É Grock, não é? Isso. É. Então, É, pesquisem aí. pesquisa É, é muito antigo, né, cara? Como se fosse uma referência mesmo, assim, sei lá de quando que é o Grok, sei lá, 1960, 50, sei lá. irado. Não, porque é isso, né? Porque aí a gente começa a entender o quanto isso sempre foi uma arte absurda, né, mano? Que, pô, faz um adulto chorar, faz o adulto rir. É loucura, né? Se quiser pesquisar mais, né, por exemplo, a gente tem o festival de Monte Carlo, que é o maior festival de circo do mundo, né? Também, se quiser buscar na internet vídeos sobre isso, bota Festival Monte Carlo Circo, é bem bacana para estar vendo, Perfeito. né? E os links dos seus vídeos também. Modernas, né? Que são coisas mais modernas, né? Tem todo Aham. ano. Tem um festival antigo também, mas você Que consegue pegar perdura até referência. hoje. Os links também dos vídeos, né, dos seus vídeos que eu mostrei lá no começo da entrevista estão aqui na descrição, então para quem quiser assistir. E redes sociais também vai estar na descrição, mas fala aí para quem estiver assistindo como é que te encontra, onde encontra seu trabalho. Então, hoje, como eu falei, né, bem lá no começo, eu falei muito aqui de mim e do circo em si, né, mas desde 2016 é a dupla Malabaguita que manda, que é eu e a Thalita Costa, minha esposa. Então, nosso Instagram é @malabaguita. Fiz um trava-língua, mas é isso aí, Malaba de Malabares, Gui de Guilherme, Tá de Thalita, Malabaguita. Perfeito.
Assim fica mais fácil. Artista incrível também, não é puxando o saco do meu amor, não, mas é que ela é sinistrinha mesmo. É, não, pô, é absurdo. Eu vi recentemente aí o que vocês soltaram acho que um evento que vocês participaram. Foi É, numa festa agora no sábado no é, Rio. Mano. e nossa senhora, vocês são artistas incríveis mesmo, não tem nem o que falar não. Então sigam Valeu. aí @malabaguita pra vocês conhecerem, pra verem o que eu acabei de falar também. E, irmão, últimas palavras aí pra gente finalizar, já te agradecendo muito mesmo essa oportunidade de a gente trocar essa ideia, de conhecer esse outro universo, porque aqui no Cria News a gente é focado em tudo, em apresentar pros Cria tudo que existe de possibilidades nesse mundo, mano, porque geralmente é vedado para a maioria de nós fazer arte, criar arte, pensar em trabalhar com arte circense. Às vezes você ouve dentro de casa, tipo assim, isso aí não dá dinheiro, isso não dá futuro e tudo mais. E eu tô conversando aqui com uma pessoa que eu sei que trabalha com isso há muito tempo, que viaja o Rio de Janeiro para fazer apresentações, como falou, né, já para outros estados, para outros países até, com arte circense, e festivais, né, gigantes, assim, como Universo Paralelo. Então, é uma coisa que é possível. E eu, conhecendo sua correria, sei que não foi. Você não herdou isso tudo que você tem, tá ligado? Então, assim, a nossa missão maior com essa entrevista, com tudo que a gente traz aqui no canal, é apresentar para você que está ouvindo a gente aí e que acha que isso você tem que herdar, porra, US$ 1 milhão aí, R$ 1 milhão para conseguir viver de arte. Não é assim, tá ligado? Existe um passo a passo. A maioria dos artistas talentosos, dos artistas incríveis que eu conheço, não herdaram nada, tá ligado? Foram forjados na luta mesmo, foram forjados na rua, trabalhando, que nem você falou, indo nos encontros, vivendo a rua, vivendo, compartilhando o que sabe, tá ligado? E é isso. Então, assim, agradecer muito a oportunidade de poder falar sobre essa área também, que a gente nunca tinha falado aqui no canal. E te pedir aí últimas considerações, falando aí com os cria. Fala aí com os cria, né? Cria. Só vai, mano. A gente aqui, eu falei da artista de semáforos, tem muitos amigos aí de artistas de semáforos que hoje estão na Europa aí, fazendo turnê na Europa, estão nos cruzeiros. Uhum. Né? E é isso, cara. Não é herdeiro, não. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez. É isso Agora mesmo. Essa é a ideia. É isso, porque a gente só acha as coisas impossíveis pelas limitações impostas pelos outros, tá ligado? E aí, mano, porra, é possível tu pegar e lançar um livro, que nem a gente já falou aqui no canal. É possível tu pegar e fazer produção musical, tá ligado? É só você entender que você vai começar pequenininho, ter a paciência de estudar todo dia. O Guigui falou, não é 5 minutos de treino no dia que vai fazer você virar o melhor do mundo. Se for 5 por dia, todo dia até vai, talvez. Mas bom também, assim, não é tu pegar uma vez 5 minutinhos ali que você vai virar o gênio da parada. Então, foco no processo e tudo mais. E, porra, essa entrevista foi incrível pra gente ver isso, acreditar nisso, tá ligado? E recomendo a mesma coisa pros cria que pensam em trabalhar com arte, arte circense, com malabarismo. Só vai, estuda, aprimora, que o bagulho é. O processo é longo, é louco, mas é lindo, tá ligado? E aqui, só terminar, falar para os cria também, como o Dream falou que vai estar aí os links aí do Instagram, aí, das redes sociais. Se quiser tirar qualquer dúvida, se quiser bater Ó, uma ideia, manda um direct lá que eu vou ter o maior prazer de responder. perfeito. Falou? Então é isso. Chefe, tamo junto, satisfação absurda trocar essa ideia contigo. E vamos marcar outras ideias aí, vamos manter esse contato, porque ainda tem muito a explorar. A gente pode aprofundar um pouco mais quando for, às vezes, fazer alguma videoaula, alguma coisa assim. Vamos tentar manter essa parceria aí. Perfeito, meu irmão. Te Certo? agradeço o convite aí, foi ótimo essa troca de ideia. E só vamos. Tamo junto, Vamos chefe. bem que a gente tem a gente. Valeu. É isso, sempre. Valeu, paizão. Tudo por nós.